Eu já mencionei aqui a importância de Hegel na filosofia alemã. Hegel nasce em 1770 e morre em 1831. Ao longo desses 61 anos, Hegel se afirma como o grande pensador alemão e é, sem qualquer sombra de dúvidas, aquele filósofo cuja obra, pela sua magnitude, pela sua importância, vai se constituir numa referência para o debate alemão de 2 décadas após a sua morte. Na verdade, até 1848, a figura que vai dominar a cultura alemã é Hegel. Depois de 48, a pouco e pouco, a influência hegeliana vai quase desaparecer no pensamento alemão. Explica-se a razão disso. É que boa parte dos revolucionários de 48 se pretendiam, se diziam, em larga medida, eram filhos da filosofia hegeliana. Então Hegel é o pensador que vai, eu diria, inaugurar o século XIX na Alemanha. As relações de Marx com Hegel, lembra vocês que Marx tinha 13 anos quando Hegel morreu. As relações de Marx com a obra hegeliana constituem um tema inesgotável de estudo, de debate e de polêmica. Eu ontem mencionava rapidamente aquela fratura entre o jovem Marx e o Marx da maturidade. Boa parte dos autores que exploram essa fratura, que a mim me parece, como disse ontem, um grave equívoco, mas boa parte desses autores lavra no terreno das influências de Hegel. O jovem Marx seria marcadamente hegeliano, enquanto o Marx da maturidade teria rompido com Hegel. Essa aproximação me parece, além de equivocada, muito simplista. Na verdade, as relações de Marx com o pensamento de Hegel foram extremamente complicadas e passaram por momentos muito distintos. Esse momento que nós estamos estudando aqui é um momento de recusa e subsequente incorporação de várias entonações do pensamento de Hegel por Marx. Tematizar esses anos da formação do pensamento de Marx é tematizar um movimento de afastamento e um movimento de aproximação a Hegel. Aproximação que, dando-se por volta de 44, 45, penso eu, vai marcar o resto da evolução intelectual de Marx. Marx não é um hegeliano, mas Marx é impensável sem Hegel. Não há dúvida nenhuma de que uma das fontes fundamentais da arquitetura marxiana é o pensamento de Hegel. E eu sinalizei isso ontem, quando na minha introdução falava naqueles 3 pilares do edifício marxiano. Eu falava no chamado método dialético. Essa é uma clara incorporação que Marx faz de Hegel. É evidente que Marx não incorpora sem mais a contribuição teórico-metodológica de Hegel. Pelo contrário, Marx várias vezes mencionou que era necessário inverter as concepções idealistas de Hegel, que era preciso colocar Hegel de cabeça para baixo para encontrar o mundo sob seus próprios pés. Mas é evidente que a relação de Marx com Hegel não se resume a uma inversão materialista. É muito mais complexa. Marx retrabalha o universo categorial de Hegel. Marx atribui novos sentidos, novos significados a categorias hegelianas e, sobretudo, articula aquilo que ele incorpora criticamente de Hegel numa concepção que é bastante original em face de Hegel. Mas o ponto nevrálgico é insistir em que Marx é impensável sem Hegel. Nestes anos, Marx vai definir a sua relação com Hegel. E essa definição começa naquele texto de 1843, bastante referenciado ontem.
aquele texto que permaneceu inédito, que Marx não escreveu para publicação, mas que registra a sua primeira crítica a Hegel. Qual era o problema de Marx? O problema de Marx era o mesmo problema de Hegel em 1843. Marx queria compreender a relação entre Estado e sociedade civil na ordem burguesa. Como é que Hegel põe esta relação? Para Hegel, a sociedade civil é o reino do privatismo, é o reino do individualismo, é o reino do particularismo estreito. Retomando a sua formulação, a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. Só se transcende essa limitação da sociedade civil se o que passar a fundá-la, o que lhe atribuir racionalidade, é o Estado, que é o princípio e o agente da universalidade. Para Hegel não há dúvida nenhuma. É o Estado que expressa a dimensão universal de que é carente a sociedade civil. O problema de Marx é o mesmo. Marx quer saber o que pode ser universal na comunidade dos homens. E ele quer pensar, e pensa, a sociedade civil tal como Hegel. Mas aquilo que para Hegel é a expressão da universalidade, que é o Estado, para Marx é uma universalidade alienada. O que Hegel vê como realização da razão na história, Marx vê como uma mistificação. Retomo algumas observações de ontem. Marx está lendo a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é uma obra de 1821, com os olhos de um jovem filósofo fortemente influenciado por Feuerbach, que 2 anos antes, na sua obra A Essência do Cristianismo, tinha atribuído a Hegel uma inversão mistificadora. Para Feuerbach, onde Hegel via o sujeito, estava o atributo. E onde ele via o atributo, estava o sujeito. Marx faz a leitura da análise hegeliana da relação Estado-sociedade civil com a mesma ótica e afirma: Hegel mistifica essas relações. Hegel quer pensar a universalidade a partir do Estado. Isto não é verdade. A verdade é que o Estado expressa a sociedade civil. E é a partir da compreensão da sociedade civil que eu posso compreender o Estado. E esse Estado que aí está é um Estado alienado, ele é uma falsa universalidade, ele não é uma universalidade real. Por quê? Porque ele expressa uma sociedade civil na qual é impossível uma dimensão universalizadora. Notem que, se o problema de Marx era o mesmo de Hegel, quando ele impugna a solução hegeliana, ele está se colocando uma programática que não é a de Hegel. Na medida em que Hegel vê, né, no Estado a realização da razão na história, o problema da história para Hegel está resolvido. Na medida em que Marx diz: esse Estado não é um Estado conforme a razão, é um Estado que expressa uma sociedade muito conflituosa. Não há ainda em Marx, atenção, a categoria classe social. Atenção, Marx não trabalha com isso em 1843. Mas para Marx, esse reino do privatismo não poderia engendrar uma universalidade real, uma universalidade verdadeira. Antes, essa universalidade era uma falsa universalidade. A consequência
prática qual é?